Muitas vezes se referem a ela como la passionária, criticada até por camaradas do seu próprio partido por não colocar travões nas lutas que abraça. A antiga embaixadora é muito pouco diplomática quando o assunto é o combate à corrupção. Na luta pela democracia e pelos direitos humanos em todo o mundo, tornou-se uma heroína na Etiópia, onde a tratam por Ana Gobesi, traduzindo Ana Coragem. Vai deixar o Parlamento Europeu por vontade própria e o Porto Canal veio a Bruxelas para falar dos perigos que assolam a Europa, mas também da corrupção no futebol e no país. Viva Ana Gomes. Há uma percepção em Portugal de que a justiça está mais ativa, está melhor, que os poderosos já não conseguem escapar às malhas da justiça. Mas ouvindo Ana Gomes, fica-se com a sensação de que há aqui quase tapar o sol com uma peneira. Não confia em tudo aquilo que está a acontecer? Não. Não tenho dúvidas que há muita gente boa nas magistraturas e nas polícias, mas também não tenho dúvidas que a criminalidade organizada que medrou nos últimos anos, não só em Portugal, mas a nível europeu e global, à conta das políticas neoliberais e dos esquemas, por exemplo, de facilitação da evasão fiscal através dos offshores, etc., naturalmente que têm por alvo exatamente não só setores da decisão política, como setores da própria justiça para infiltrar e controlar. E isso não é só em Portugal que acontece. Eu não tenho dúvidas que no mandato da anterior Procuradora se viram novidades e de facto se criou essa sensação que a impunidade para os mais poderosos teria acabado, porque de repente vimos até um ex-primeiro-ministro ser preso e ser alvo de investigação, mas o problema é que depois todas essas investigações são tão demoradas ou não dão em nada. Olha, o caso dos vistos gold, onde se conclui que, de facto, há uma série de perversões e de crimes, mas as penas são mínimas, as responsabilidades políticas são eludidas e mesmo algumas responsabilidades criminais não são dadas como provadas. E o processo, com o esquema garantístico, hipergarantístico, de recursos sobre recursos... É isso que lhe pergunto. Acha que é necessário alterar a legislação? Acho. Outros meios de prova acho que hoje não existem? E acho que há legislação europeia sobre recuperação de ativos, sobre confisco de ativos, em especial relativamente a ativos que resultam da corrupção ou de esquemas de branqueamento de capitais ou de criminalidade organizada. Há legislação europeia que permite uma atuação muito mais eficaz, desde logo no arresto desses bens e depois também no julgamento dos... Mas admite que é necessário alargar a obtenção dos meios de prova, tornar legal. Eu acho que há aspectos... Por exemplo, favorável à delação premiada, como lhe chamam os brasileiros? Eu não lhe chamaria isso, mas sou, sem dúvida, absolutamente favorável a que os denunciantes, os lançadores de alertas, os que colaboram com a justiça, até no quadro já de processos em que eles próprios estejam envolvidos, até como arguidos ou réus, naturalmente isso seja objeto de uma compensação e de um prémio, digamos, em favor do interesse público que se visa proteger e melhor defender. Eu acho que na nossa justiça há, de facto, não tenho dúvida nenhuma, operadores muito qualificados, mas é preciso que tenham mais meios. Por exemplo, tudo o que diz respeito à criminalidade financeira e económica, hoje se supõem recursos tecnológicos que de longe nem de perto, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista tecnológico, estamos suficientemente apetrechados. Vemos as investigações serem feitas com um ou dois peritos informáticos ou um ou dois peritos, por exemplo, da autoridade fiscal, da autoridade tributária e ainda há pouco tempo... E depois vemos processos. Olha, por exemplo, para mim, o processo do chamado apagão fiscal,
no tempo em que o BES já estava sob investigação do Banco de Portugal. Não se sabia. O BES a chamar as pessoas para irem lá subscrever títulos, etc. E, ao mesmo tempo, a pôr às pasadas dinheiro em offshores, através dos mecanismos normais, mas deviam ser controlados e que não estavam a ser controlados, nem do ponto de vista do branqueamento de capitais, nem do ponto de vista da evasão fiscal. Houve um secretário de Estado, já deste governo, que fez queixa, que não se conformou com um relatório insatisfatório da autoridade da IGF, que alegava erro informático, e pôs o assunto nas mãos da PGR. O assunto foi para o DIAP, que não é propriamente o departamento mais equipado exatamente para a criminalidade financeira organizada, e tanto quanto eu sei, ninguém conhece o que é essa investigação que já começou há ano e meio, produziu, e no entanto era uma investigação fundamental para se perceber os circuitos da corrupção e os circuitos da transferência de ativos nacionais para offshores e para a recuperação desses mesmos ativos. Ora, para mim é intolerável que isto se passe. É essa criminalidade financeira aquela que ainda está mais resguardada, ou seja, tem mais impunidade? Porque tem uma aura de proteção do sistema financeiro, proteção do sistema do investimento, proteção dos segredos de negócio, e todo o lado que é proteção dos denunciantes, proteção das fontes que podem expor a corrupção, que podem expor os esquemas de branqueamento. Isso anda mais devagar, não é? Pois, embora haja legislação europeia que inclusivamente a transporta para Portugal, mas depois não há realmente mecanismos de proteção. Deixa-me olhar, estamos a vê-lo. Temos aqui um dos pontos que tem batalhado muito nos últimos tempos, a aprovação da Diretiva Europeia da Proteção de Denunciantes. Ela vai, por certo, mudar muita coisa no futuro, mas neste exato momento em Portugal não existe, ela não está aprovada aqui, não está transposta. Acha que ela chegará a tempo para este caso do Rui Pinto, para ele poder mudar o estatuto que tem hoje perante a justiça portuguesa? A Diretiva de Proteção dos Denunciantes, que foi feita muito por pressão do Parlamento Europeu, vai ser aprovada na próxima semana pelo Parlamento Europeu. E, segundo ela, 20 dias depois de publicar no Jornal Oficial, ela está em vigor. E, portanto, os Estados-membros têm que a transpor. Mas, de qualquer maneira, todo o espírito dela já está aí e faz pressão política sobre todos os governos, naturalmente, designadamente aqueles que tenham casos que suscitam investigação, que deviam levar à investigação, como é o caso de Portugal, porque é intolerável que o Rui Pinto seja colaborador da justiça francesa, países, belga e holandesa, e que as autoridades portuguesas até hoje formalmente não lhe tenham solicitado colaboração para desvendar os N casos que certamente ele poderá ajudar a deslindar. E ele ajudando a deslindar, na sua opinião, deve ter prémio por isso? Deve ter prémio, deve ter proteção. E, desde já, devo dizer, embora a diretiva dos denunciantes ainda não esteja, portanto, transposta, está já transposta a quarta diretiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que é de 2015, que é a Lei 83 de 2015. Nos termos da diretiva, tal como foi aprovada, já permitia dar essa proteção. Os Estados-membros têm a obrigação de proteger aqueles que forneçam informação relativamente a casos de branqueamento de capitais e de evasão fiscal, portanto, e de financiamento do terrorismo, sobretudo branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, que esse é o marco da diretiva, quarta diretiva contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Ora bem, esta diretiva está transposta na lei portuguesa, até tenho dúvidas que esteja muito bem transposta. Devia ser aplicada neste caso? Por haver branqueamento de capitais, alegadamente? Porque, exatamente, um dos aspectos fundamentais das revelações do Rui Pinto, através do LuxLeaks, são justamente casos de branqueamento de capitais e até, possivelmente, de criminalidade organizada associada, possivelmente incluindo o financiamento de terrorismo. No caso, neste debate sobre o Rui Pinto em Portugal, a discussão faz muito entre o 8 e o 80. Ou seja, há uma vertente que diz que o que deve ser investigado e o que se deve concentrar é nos crimes que alegadamente foram cometidos e denunciados pelo Rui Pinto, e há quem entenda
que o que deve ser investigado é os alegados crimes, que são os alegados crimes que o Rui Pinto tenha cometido. Não é possível imaginar este processo em que os dois caminhos seguem paralelos? Exatamente. É o que tem acontecido com outras pessoas com um estatuto semelhante enfim, com uma situação, um papel semelhante ao do Rui Pinto. Mas eu acho que o 880 a que o Paulo aludia também tem a ver muito com o contexto tribal, clubístico em Portugal, de futebol em Portugal, e portanto eu vejo alinhamentos, eu não sei nada de futebol, sou ignorante e não sei, nem me movo todo por quaisquer tribalismo. Não tenho nenhum, não sou. Aliás, se houve um clube que fui membro dos grandes, foi o Benfica, onde fiz ginástica quando era miúda, ginástica e patinagem. Portanto, não tenho nenhuma ligação clubística, nem nenhum conhecimento de futebol. O que me move é realmente a questão do combate à corrupção e, portanto, que está implícito em muitos dos negócios escuros associados ao mundo do futebol. A Ana Gomes afirma manter a confiança. Mas por isso mesmo eu queria dizer-lhe, se o Rui Pinto cometeu crimes, como sugere o facto de ele ter sido preso, pois que se investigue. E designadamente aquele que parece mais grave, que é o da extorsão. A tentativa de extorsão. Pois que se investigue e um juiz há de ter que avaliar se ele os cometeu ou não. Mas esse mesmo juiz também vai ter que avaliar o interesse público das revelações que ele já fez e que ele pode ainda vir a fazer às autoridades. E acha que em Portugal... Se aconteceu, que eu não sei se aconteceu. Eu não sei como Mas acha que em Portugal não se está a dar o devido valor a essas denúncias? Não está a dar porque há essa visão tribalista que uns e outros fazem em torno daquilo que é o Rui Pinto. Portanto, há outro aspecto a mim que me preocupa mais, sabe? É, porque é que a justiça portuguesa atua a toque de caixa de um fundo que não paga impostos em Portugal, como a DOIA. A Ana Gomes afirma que mantém confiança na justiça portuguesa, mas é muito cáustica na avaliação que faz deste caso. Acha que existem interesses cruzados entre política, economia, futebol? Acho que pode ter razão a versão que diz que por trás da queixa da dita DOIA, que é uma entidade altamente suspeita, com casos de corrupção, até de prostituição no Mediterrâneo e uma máfia casaco por trás, sediada em Malta e com uma filial em Londres, que eu saiba não paga sequer impostos em Portugal. Quer dizer, assim, se o cartel de Sinaloa viesse pedir à justiça portuguesa que prendesse um denunciante, a justiça portuguesa atuava em favor do cartel de Sinaloa. Acha estranho que tenha atuado? Acho muito estranho. Mas o mandato isso é o mandato inicial. Depois, aparentemente, há uma queixa por acesso ilegal da parte do Sporting. E há quem diga que por trás estão os escritórios de advogados. Que esses sim, mexendo com não apenas os negócios de futebol, mas todas as ramificações, designadamente ao nível da economia e da política, sentirão que têm muito em causa. Isso, a partir do momento que soube que houve um escritório de advogados que são sempre intermediários desse tipo de negócios, que foi alvo do acesso ilegal. Eu não posso excluir que essa versão seja a verdadeira, não sei. O que eu sei é que formalmente, hoje, na origem do mandato de detenção, está a queixa da DOIA, que acho estranhíssima. Quer dizer, que as autoridades portuguesas se movam por causa da DOIA. E não, ao longo destes anos, pelos vistos, já sabendo quem era o Rui Pinto, nunca tenham ido pedir a colaboração de Rui Pinto, como foram os franceses, os belgas e os holandeses, é estranhíssimo também. E que de repente se movam e acrescentem a dita queixa do Sporting à última da hora, acho tudo isto difícil de entender. Uma das críticas que lhe faz, é mesmo alguns elementos que lhe são mais próximos politicamente, é de que a Ana Gomes está a desvalorizar o Estado de Direito, tendo em conta que em Portugal não se valoriza como legal uma prova obtida ilicitamente. Pelo contrário, estou a valorizar o Estado de Direito, porque estou a procurar que se defendam os interesses dos contribuintes e dos cidadãos portugueses que pagam impostos. E exatamente daqueles que continuam esforçadamente a fazer com que o Estado funcione, que tenha meios para funcionar, desde as áreas básicas da educação, da saúde, também à segurança, e contra aqueles que não pagam impostos, que põem o dinheiro em offshores, que estão aí envolvidos em todo o tipo de negócios
escuros à conta do Estado, criando rendas excessivas, desviando recursos para o exterior. Portanto, eu estou a defender o Estado de Direito, eu quero defender o Estado de Direito e não posso ser ingênua, não posso pensar que a criminalidade organizada que está aí à solta e é a nível global e não só europeu e não só nacional, não sabe bem que precisa de infiltrar não só meios políticos e, portanto, decisão política, mas também os meios judiciais. Aliás, nós temos N casos em Portugal, não só de promiscuidade de vários agentes da justiça com os clubes de futebol, concretamente, estão a ser, claro, como a ser investigados. Temos casos de casos que estão a ser... o Etopeira. Exatamente, de agentes, quer procuradores, quer juízes, que estão a ser investigados exatamente por suspeitas de corrupção. Portanto, nós não podemos ter ilusões que, efetivamente, na justiça e nas polícias há infiltrações e, portanto, temos que nos defender contra elas. E, portanto, quem alerta contra isso não está a desvalorizar o Estado de Direito, pelo contrário, está a defendê-lo contra aqueles que, dentro do Estado, o procuram, sim, perverter. Perguntar-lhe, por causa destes casos que envolvem a Justiça, porque fez considerações numa entrevista ao Jornal Record que envolviam o nome do Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, em casos de Justiça. O clube e o Presidente do clube ameaçaram com um processo, já foi notificada, está tranquila quanto a isso? Não? Estou tranquilíssima, estou à espera. Terei muito gosto em ir a tribunal ainda não avançou discutir nada. A base daquilo que aleguei. Que não aleguei, afirmei. Olhando para este caso, o Ministério Público não foi capaz de convencer a juíza da ligação de Paulo Gonçalves ao Benfica ou a Filipe Vieira, no caso do Etopeira, e não sabe muito bem em que pé estão as investigações dos e-mails que o diretor de comunicação do Futebol Clube Porto e divulgou no Porto Canal. Estranha que nada disto aconteça, como olha para a frase da Manuela Moura Guedes na SIC dizendo que Filipe Vieira é intocável. Ninguém é intocável. Num Estado de Direito, ninguém é intocável. E sim, estranho. Estranho, é mais uma das razões porque penso que podemos estar perante casos de perversão da justiça por infiltração. Porque é estranhíssimo que se demonstra, se tem por bom que houve agentes do clube muito ligados à entidade máxima, que atuavam para perverter a justiça, para infiltrar a justiça, com conhecimento do topo, é estranhíssimo que o topo da direção do clube não seja incriminado quando os elementos intermediários e os agentes são. É mais um dos casos que me leva a ter muitas dúvidas sobre o funcionamento da justiça e, tanto quanto sei, o próprio Ministério Público também tem, tanto que recorreu. Que recorreu, mas não admite que possa ser incompetência do Ministério Público na forma como tentou fazer a ligação? Não sei, não conheço o processo, não posso dizer. Ainda sobre este ponto, para passarmos para a Europa, queria-lhe perguntar se do ponto de vista político houve uma altura em que, o que é normal, porque são adeptos do Benfica, o Presidente do Benfica estava muitas vezes ladeado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças. Obviamente, nesta altura, isto acontece menos vezes, é normal que eles, sendo adeptos do Benfica, quisessem ver jogos do Benfica, sendo membros do Governo, não era fácil irem para a bancada no meio dos adeptos, mas acha que esta promiscuidade entre a política e o futebol merecia maiores cuidados por quem tem o dever de governar o país? Olha, eu fui motivada para vir para a atividade política ativa vinda da diplomacia, porque via na Indonésia muito a RTP e nos anos 2000, 2002, e preocupava-me já nessa altura a predominância que o futebol e tudo associado ao futebol estava a ter no nosso país. Acho que desde aí tudo se agravou e, de facto, estas promiscuidades políticas, quaisquer que sejam as razões entre a política e o futebol, mas entre também as magistraturas e os clubes de futebol, etc., preocupa-me imenso. Acho que são um sinal de
de grande promiscuidade, e acho que os agentes políticos deviam defender-se disso, independentemente de manterem naturalmente as suas convicções e as suas preferências clubísticas e irem aos jogos, etc. Acho que o Estado ganhava em distanciamento desta área que é tribal e que é quase o atual ópio do povo, do meu ponto de vista, em Portugal, o futebol. Com a agravante de que, associado ao desporto e para além da perversão da própria verdade desportiva, estão outras perversões com graves implicações para a vida nacional, económica e política. Portanto, eu pessoalmente, a mim nunca ninguém me viu em nenhum estádio e ao lado de nenhum dirigente de futebol. Acho que isso não quer dizer que, como portuguesa, quando joga a seleção não vibre, não quer que ela ganhe, não? E sendo totalmente ignorante. Mas acho que era de facto importante os responsáveis políticos se salvaguardarem a credibilidade das instituições que personificam, não se associando às lutas tribais e, sobretudo, quando essas lutas tribais envolvem pessoas, em vários casos, nada recomendáveis até do ponto de vista da idoneidade individual. No dia em que gravamos esta entrevista, houve um desenvolvimento significativo no caso Wikileaks. O Equador retirou o asilo a Julian Assange e ele foi detido pela polícia britânica. É um facto perturbador para quem defende que a existência destes denunciantes como forma de combater a corrupção. Olha, eu sou uma das pessoas que apreciou ter o Wikileaks, porque expôs muita coisa podre que se passava a nível das relações entre Estados e dentro de cada Estado, inclusivamente em Portugal, por exemplo, para mim foi muito útil naquele combate que eu tive sobre os chamados voos da CIA e as cumplicidades portuguesas. Portanto, aprecio o papel do Assange, mas devo-lhe dizer que se é verdade aquilo que estará na origem deste mandato de captura que vem da americana e tem a ver com a colaboração do Assange com entidades russas para hackear os arquivos do Partido Nacional, do Partido Democrático, e expor os e-mails, por exemplo, da Hillary Clinton, quer dizer, a ideia de Assange, por muito que desconfie de toda a parafernália do Estado americano em matéria de utilização de dados individuais, etc. Estar a colaborar com uma entidade como Putin, como a Rússia de Putin, devo-lhe dizer que me deixa altamente inquieta. Não sei se isto tem ou não fundamento. Nos Estados Unidos, várias fontes dão por adquirido e parece que isso resulta da própria investigação do procurador Mueller, que essa será uma das razões. Vamos ver, portanto, o que é que vai acontecer. O Equador aguentou Assange o mais que pôde, mas houve uma altura em que, portanto, pelos vistos, agora deixou cair. 7 anos, eu estava a dizer um ano e tal. Pode ser que, não sei, vamos saber, que isso tenha a ver também com a natureza das acusações que estão na base das razões do pedido de extradição americano. Vamos continuar a ouvi-la em Portugal sobre o que se passa no país e no mundo. Na hora de deixar Bruxelas, importa perceber se parte com algumas angústias. Como é que olha para a Europa? Eu não digo que deixa o Parlamento Europeu, mas continuará europeia e olhar para a Europa, com certeza. Aliás, saio mais europeísta do que quando cá entrei, já era, mas saio absolutamente convencida que precisamos da Europa, neste mundo interdependente, globalizado, para que tenhamos massa crítica, para fazer a diferença, pela regulação global. Olha, por exemplo, face às questões que decorrem da invasão do digital em nossa vida, não só económica e financeira, em tudo, para a proteção de dados, para a proteção dos cidadãos, para as questões do terrorismo, para as questões de combate à evasão e à fraude fiscal e à corrupção. Precisamos absolutamente da Europa e portanto, estou mais do que nunca convencida disso. Agora, porque não há nenhum Estado-membro sozinho que possa fazer esse tipo de combate. Agora, também vou preocupada, porque em particular neste último mandato, assisti a um declínio civilizacional, um declínio de valores europeus fundamentais, por exemplo,
plasmados na crise chamada das migrações, que obviamente não é dos migrantes, é de valores europeus, porque ver vários governos europeus a fazer o jogo da extrema-direita, a ir atrás do jogo da extrema-direita, que quer incitar o medo. À esquerda e à direita. Mas sobretudo à extrema-direita. Quer dizer, por trás do Brexit, por trás da Le Pen, por trás do Salvini, há um discurso de ódio, de xenofobia, contra refugiados e contra migrantes, que é insuportável, que é um pronúncio de uma deriva fascisante contra a qual se construiu a Europa. E, portanto, em certo sentido, vou preocupada, mas mais determinada do que nunca a combater por uma Europa dos valores e dos princípios. Por isso lhe chamam muitas vezes lá passionária, porque não desiste. Vou continuar Há na Hungria um governo que é do Partido Popular Europeu, a família a que pertence o PSD e o CDS, mas há na Roménia um partido da família socialista, nos dois casos por razões diversas, e depois ainda há a Eslováquia e Malta também, socialistas, digamos assim, onde o Estado de Direito e a democracia já conheceram melhores dias. A Polónia também. Cá como lá, há um centrão que está em conluio com uma série de coisas que não deviam acontecer. Sim, não tenho dúvida nenhuma que a evolução da Hungria com Orbán, que foi escalpelizada por um relatório do Parlamento Europeu feito por um excelente eurodeputado português, o Rui Tavares, já em 2013, poderia ter sido sustida e até não ser espalhada a outros países, tipo a Polónia, etc., se a Comissão e os Estados-membros tivessem agido como foi proposto pelo Parlamento Europeu. Tardou, mas finalmente agiu-se, embora, no caso da Hungria, continua a ser por pressão do Parlamento Europeu, governos e Estados-membros, e o próprio PPE assumiu uma posição salomónica, no fundo só suspendeu. Mas o Partido Socialista Europeu não fez nada em relação à Roménia, o Partido Socialista Europeu acaba de suspender a Roménia e a questão é diferente, é outro nível, é justamente a corrupção, e é a corrupção ao mais alto nível, e eu tenho sido uma das vozes a pressionar, e felizmente hoje tive a notícia que o Partido Socialista Europeu também suspendeu a Roménia. Mais preocupante é o Partido Socialista Europeu não fazer nada em relação a Malta, se calhar a pretexto de que Malta é o mais pequeno dos Estados-membros, logo não tem muita importância, mas se permite que se passa em Malta, ou que se passa em Malta, onde uma jornalista foi assassinada por expor a evasão fiscal e a fraude e a corrupção, seguindo-se depois a outro assassinato, de resto na Eslováquia, mas apesar de tudo na Eslováquia está a haver investigação. Não é o caso de Malta, onde está no poder um governo dito socialista, com perversões tremendas, inclusivamente de perseguição da família da jornalista assassinada, de corrupção endémica e um Estado onde a evasão fiscal é a base da atividade económica. Se isto é tolerado no Estado mais pequeno, então o que é que não se tolera nos grandes? No Parlamento Europeu eu estive em todas as comissões de inquérito sobre os escândalos económicos e financeiros e de fiscalidade. Recentemente, por exemplo, fomos à Dinamarca investigar o escândalo do Danske Bank através do filial do Danske Bank na Estónia, pelo qual foram lavados entre 2007 e 2015 mais de 200 mil milhões de euros da cleptocracia russa. Mais que o PIB português, não é? E estamos a falar de um país, a Dinamarca, que é suposto ser um dos mais inodoros, insípidos e insuspeitos em matéria de probidade económica e financeira. Portanto, se nós desvalorizamos Malta, que é um antro de corrupção e de fiscalidade, através, por exemplo, da atividade do e-gaming, do jogo eletrónico, etc., quer dizer, então, o que é que se passará nos maiores? E esta é uma questão essencial e os socialistas não o podem pôr debaixo da mesa. Se a Europa não é capaz de resolver os problemas que tem internamente, enquanto União, como o de Malta que está a referir, com que cara é que vai olhar para o mundo? Estava-me a lembrar de no final do ano passado, um grupo de 37 deputados que fazia parte também a Ana Gomes, aliás era uma proposta inicial do governo holandês, a defender a criação de uma lei Magnitsky. O nome depois pode variar para não ferir suscetibilidades. Como é que a Europa vai querer penalizar o resto do mundo quando não cumpre, se não é capaz de olhar para Nós dentro? temos que perceber que a Europa não é uma coisa
completa, terminada. A Europa é um processo permanente de luta política, de aperfeiçoamento político. E, portanto, quem é verdadeiramente europeísta não pode deixar de ser crítico. Não somos acéfalos, não somos beatos. Isso é o pior que a Europa poderia produzir e é contra a Europa, de facto, esse tipo de atitude. Como crítica, naturalmente, que eu estou sempre a pedir mais à Europa. Estou a ver as contradições, a detectá-las, e já ainda agora referi as das migrações ou as da fiscalidade. Aliás, a fiscalidade é uma área onde até há pouco tempo todos recusavam que fosse de interesse europeu, era só de interesse nacional e de domínio nacional, quando estamos a ver que justamente para impedir o dumping fiscal e os crimes e a evasão fiscal precisamos trabalhar europeu. Que são os dos outros. Neste caso concreto, as sanções Magnitsky, eu fui uma das pessoas que me bati por isso. Aliás, conseguimos recentemente aprovar aqui no Parlamento Europeu, com uma grande maioria, exatamente a necessidade de se criar um regime de sanções, não lhe chamamos Magnitsky, mas é o regime de sanções Magnitsky, vem exatamente do que aprendemos com o Magnitsky americano e do que aprendemos com o caso concreto de Magnitsky, mas é para além de Magnitsky, é para além da própria Rússia, é para todos os indivíduos envolvidos em violações de direitos humanos ou em morte, assassinos, tortura, de denunciantes de corrupção, como foi Sergei Magnitsky, que têm que ser objeto de sanções direcionadas, tipo congelamento de bens, porque normalmente os cleptocratas, eles não querem ficar com o dinheiro nos seus países, eles querem pôr o dinheiro nos nossos bancos, no nosso sistema imobiliário, porque aqui é que eles pensam eles que está seguro. É exatamente aqui diz Europa, não é? Na Europa, nos Estados Unidos e é no Ocidente, digamos. E é exatamente para contrariar isso e para que eles não mantenham os proveitos da sua atividade criminosa que nós temos que aplicar sanções direcionadas aos intervenientes a vários níveis, em casos como o do assassinato de Sergei Magnitsky, ou que podia ser, outros casos por todo o mundo, em que estão envolvidos cleptocracias, corruptos, lá, mas também cá. Por eventos intermediários, quantas vezes advogados, sociedades de advogados, contabilistas, agentes de imobiliário, porque não não levam a sério os seus deveres de due diligence, são absolutamente coniventes, cúmplices desses esquemas organizados de branqueamento e de transferência de ativos. Peço-lhe capacidade de síntese para me dizer se acha que foi uma boa notícia, ou nem por isso, não adianta nada, o adiamento do Brexit para 31 de outubro. Acho que foi a boa decisão, no sentido de dar tempo a que os britânicos ponham ordem naquela confusão. Mas eles têm tido muito. Mas acho que é essencial pôr como condição vou ver a palavra ao povo britânico, porque hoje a maior parte dos britânicos já se dão conta que o resultado do Brexit resultou Foram enganados pelo medo. Pelo medo, pela mentira, pela manipulação, não tínhamos ilusões. Desde a extrema-direita americana, dos Mercers, Murdoch, a imprensa Murdoch, ao Putin, financiaram o Brexit, financiaram os agentes do Brexit, financiaram a campanha mentirosa e distorcedora da realidade para meter medo aos britânicos e para os enganar. Hoje as pessoas percebem isso, a confusão tem a ver com isso. Portanto, eu acho que é essencial, e aí penso que quer May, a Primeira-Ministra Theresa May, quer Jeremy Corbyn, foram extremamente hesitantes. E a única maneira de resolver o impasse é, de facto, devolver a palavra ao povo. E eu espero que haja um segundo referendo ou umas eleições gerais que, efetivamente, resolvam de uma vez por todas qual é a posição da Grã-Bretanha e espero que essa oportunidade de consultar o povo resulte numa recusa do Brexit e, portanto, que os britânicos fiquem na Grã-Bretanha e para além, portanto, desse prazo que, entretanto, foi dado pela União Europeia. Obrigado, Ana Gomes. Termina aqui mais um Gente de Conta, desta vez em Bruxelas. A eurodeputada que os portugueses, numa sondagem da Aximagem, consideraram ser quem melhor representou Portugal no Parlamento Europeu, Ana Gomes, foi a nossa convidada. Nós voltamos no próximo domingo com um novo convidado e outros temas de conversa.